ter encontrado, ele certeza de nós, agora podemos vê-lo, vive e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Pessoal, boa tarde, misturado com boa noite, né? Esse sutra que Sozen estava explicando, explicando para a gente ainda agora, ele é muito, assim, comovente, porque, entre outras coisas, é interessante como ele relata, assim, a grandiosidade do Buda, né? O poder que o Buda tem de atrair, né, outros Budas, Shakyamuni Buda, atrair outros Budas. O poder do coração da gente, né? O poder da simplicidade. Que Genyu estava ainda há pouco falando do exemplo de Bodhidharma, né? Eu entendi que construiu várias coisas, é Bodhidharma digno mérito. E o caminho a espiritualidade, na verdade, é um caminho do coração, né? A espiritualidade não pode ser um caminho da fantasia, o caminho das vestes, o caminho da aparência, né? É justamente o coração da gente que vai e segue, né? Tá no nosso contínuo mental, né? Essa parte mais subjetiva que vai, né? De vida em vida, né? E aí, nessa perspectiva tem uma coisa também importante, que é o poder da aspiração, o poder do desejo. O desejo é uma coisa muito poderosa. Tá? O desejo é poderosíssimo. Se não tivesse um mínimo de desejo, a gente não estaria aqui hoje. Se em um dado momento da minha vida eu não tivesse tido um desejo de fazer o zazen, um mínimo de desejo para ir lá praticar com o meu primeiro professor, para fazer os treinamentos com a monja, eu não estaria aqui da forma que estou agora. Talvez nós não estaríamos aqui da forma que estamos agora. Então, o desejo é uma força muito poderosa. É uma força poderosíssima. A grande questão do desejo é que esse desejo está misturado com algumas coisas. Com a poeira dos olhos, que é a ignorância. Como tem no texto, no Sutra, Sozinho frisou muito bem, a gente vai tentar resolver o problema do sofrimento com outro problema, né, que vai gerar um ainda maior. Né? Então, assim, o problema não é necessariamente o desejo em si. O problema é que esse desejo que a gente tem está misturado com algumas poeirazinhas que nós temos, né, com a ignorância. Mas é importante que a gente tenha desejo de cada dia que passa a gente poder ser pessoas melhores, ter melhores relações. Cada dia que passa a gente precisa trilhar o caminho do bem, o caminho da sabedoria. A gente precisa ter esse desejo. Né? Agora, o problema é que a gente tem, do outro lado, as emoções aflitivas, né? Os clashes. A gente tem uma basezinha perturbadora, a gente tem uma confusãozinha. Aí a gente associa o nosso desejo com essas coisas, fica tudo uma grande misturada. Aí realmente complica. Então, ao invés de utilizar a palavra desejo, eu vou usar a palavra aspiração. A palavra aspiração era como se ela fosse algo que é mais profundo, assim, como se tocasse a minha natureza, ou chegasse a alguma coisa bem perto disso. Então, a aspiração tem a ver com isso, com algo que passa essa camada que está cheia de poeira, que bate aqui no nosso coração. Então, a gente cresce e a gente está cheio dessas aspirações genuínas. Aí a gente coloca
aquela aspiração, aquele desejo profundo, genuíno, numa redoma, e parece que a gente tira uma foto daquele desejo da gente. Ah, quando eu crescer, guardou ali. E, às vezes, em alguns momentos da vida, a gente começa a agir e a criar um enredo, um filme, para poder concretizar aquela aspiração que a gente tem, aquele desejo mais genuíno. Aí a gente pensa, não, vai dar tudo certo. Olha, quando eu era mais novo, eu queria ser motorista de ônibus, pegar o Transparaíba para ir para a cidade da minha avó. Não posso dirigir ainda porque eu sou criança, eu pensava, né? Mas a chegar um momento. Aí depois aquele desejo desapareceu. A gente tinha as aspirações, por um momento, a gente age um pouco em direção àquilo, aí depois parece que aquilo desaparece, parece que fica tudo meio embaçado. E aí a gente deixa essa aspiração de lado e vai viver o que a sociedade impõe que a gente viva. E vai fazer o que a sociedade impõe que a gente faça. A gente vai viver o que a interdependência que a gente tem quer que a gente viva. E aquela aspiração inicial, onde é que está, né? Aquele desejo puro, onde é que está? Está chovendo. Eu vou pedir para ter a sua câmera que eu tenho, por favor. Aí, assim, aos poucos, cuidado nos fios, né? Cuidado nos fios, cuidado nos fios. Cuidado nos fios. Aí, aos poucos, essa aspiração, esse brilho que a gente tem nos olhos, a gente vai perdendo isso. Então, assim, desde criança a gente não sabe como adequar a nossa aspiração, os nossos desejos mais profundos, à realidade que a gente vive. Não sabe, a gente não foi ensinado a isso. Pelo contrário, como eu estava dizendo, né, a gente é meio que forçado a viver aquilo que o grande fluxo, a interdependência manda, né? Assim, como é que a gente pode viver o nosso desejo, a nossa aspiração? Primeiro ponto é considerar as necessidades do planeta. Considerar as necessidades do planeta. Porque se a gente não considera a necessidade do planeta, Terra, por exemplo, o equilíbrio, né, a questão de um consumo mais sustentável, se a gente não atender essa necessidade do planeta, a gente não vai ter planetas limpo. As outras gerações não vão ter um planeta saudável. E a gente também tem de considerar, a nossa aspiração tem de considerar a vida coletiva. Então, considerar a aspiração verdadeira, considera as necessidades do planeta, por exemplo, não precisamos mais consumir petróleo, a gente precisa levar em consideração a necessidade da coletividade, além da nossa, óbvio, e ter um equilíbrio entre o ser e o fazer. Talvez seja a coisa mais importante desse momento que a gente está tendo aqui agora. É importante ter um equilíbrio entre o ser e o fazer. A gente acha que o importante da vida é fazer. Precisamos fazer as coisas. Precisamos produzir, precisamos... De certa maneira, é verdade, sim, precisamos trabalhar. Mas o fazer não pode perturbar o ser. O fato da gente precisar fazer as coisas, o ideal seria que, ao fazer as coisas, essa coisa que está sendo feita não
perturbasse o nosso ser. E é justamente isso que não acontece. É justamente o oposto que acontece. O nosso fazer das coisas, o nosso corre-corre, um monte de coisas que a gente tem para fazer, acaba o quê? Tumultuando, pressionando, adoecendo nossa forma de ser. O interessante seria assim, que esse desejo que a gente tem contribuísse para que esse ser deveria contribuir para o fazer das coisas, que é o coração. Peraí, deixa eu colocar melhor. Esse ser, nosso jeito, precisa contribuir para a gente fazer as coisas. E não fazer só no puro automatismo. E o oposto também é importante. É importante que a gente, ao fazer as coisas, no nosso dia a dia, no trabalho, a gente esteja contribuindo para o nosso quê? Para o nosso ser, para a nossa pessoa, no sentido mais profundo. Eu não sei se eu fui objetivo na colocação. Deixa eu ver aí. Eu vou dizer mais uma vez, só para ver se eu consegui colocar direito. Então, é muito importante que esse ser faça as coisas, mas também é muito importante que esse monte de coisas que a gente faça contribua para nosso ser, para a nossa essência verdadeira. Até aqui tranquilo, né? Vou dar um exemplo. Segunda-feira, segunda não, né? E quinta-feira, eu consiga utilizar as minhas relações, as minhas aulas, quando eu sou professor, para amadurecimento da minha pessoa, para o amadurecimento desse ser que sou eu. E esse ser que sou eu tem que contribuir para um ambiente de trabalho bacana. Esse ser que sou eu tem que contribuir devido à interdependência, óbvio, com a aula, com a construção do projeto de vida dos meus alunos. Isso não pode ser só uma conversa bonita. Mas o que é que geralmente acontece? As pessoas te ensinam a ser ou a fazer? A fazer, né? A gente é basicamente coagido ao ser alguma coisa para fazer. Olha, você vai ter que ser para fazer. Por exemplo, por que você deseja aquilo que você deseja? Porque você quer aquela roupa, aquele carro, aquele sapato, aquele emprego, aquele cargo. Por que você quer isso? É genuinamente seu? É realmente seu? Ou alguém te imputou aquilo? Então, os japoneses, eles têm uma... Eles falam muito no tal do Ikigai, né, que é o propósito. Propósito. Então, assim, a vida da gente fica melhor quando a gente encontra realmente um propósito. Caramba, o propósito é aquilo que me faz me levantar da cama logo cedo para ir fazer o que eu faço. Eu repito, isso não pode ser só uma história bonita, isso tem que estar no nosso contínuo mental, isso tem que estar na nossa natureza, no nosso fluxo mental. O ano atrasado eu tenho uma turma do terceiro ano em uma das escolas que... Então, meu professor, o senhor tem uma energia, parece que não cansa. Eu digo, não, meu filho, eu canso. 1 hora da tarde eu já estou morto. E bateria, durante as 12 Em 1 hora da tarde eu estou morto. Mas eu vivo intensamente com vocês, as 6 aulas que eu dou para vocês.
E eram 3 aulas que eu dava em 2 turmas. 3 aulas seguidas em uma, 3 aulas seguidas na outra. E eu adorava ficar com eles. E aí eles batizaram que era o Jogle Day. Era o dia de jogar. Por quê? Porque eu estava genuinamente com eles ali naquela experiência, sabe? Vivendo aquela coisa de coração. Então, assim, para a gente começar a perceber quais são os nossos propósitos, aquilo que realmente vai mudar a nossa vida, o nosso desejo mais profundo, é muito importante que a gente tenha uma conversa sincera com a gente. O que de fato eu quero? Considerando uma coisa, que hoje a gente quer uma coisa e amanhã a gente já quer outra. E está tudo certo. Não tem problema. Afinal de contas, o Buda falava em quê? Permanência, olha. É comum que seja assim. Ainda bem que é assim. Nessa conversa sincera com você, você tem que chegar a uma conclusão e perceber o que de fato tu acredita. Falando de crença. Estou na fila do pão. Estou falando dessa crença religiosa. Não, mas assim, de maneira mais profunda, quais são os teus valores? Tu de fato acredita em quê? Pode ser doloroso, mas a vida da gente, de uma certa maneira, ela reflete 2 coisas na nossa vida. Ela é o reflexo daquilo que eu acredito, seja no tempo remoto ou atual. É fruto disso e é fruto da minha interdependência. Eu não sou fruto de outra coisa a não ser de um passado. Ontem à noite, no Take Show, a gente até falou disso. Fruto de um passado que pode ter sido há vários cálculos. Fruto de uma vida passada, fruto de uma relação com os meus pais, fruto de uma relação familiar, fruto de uma escolha que eu fiz. Por exemplo, eu vim participar disso aqui. E a gente também é fruto dessas crenças que nós temos, nossos valores. Por isso que é muito importante a gente observar quais são os valores. E a gente tem que ser pragmático. Pragmático em qual sentido? Veja, se eu quero ir por ali, eu preciso perceber se eu realmente tenho condições intelectuais, emocionais, entendimento para chegar até ali, e se eu tenho a interdependência correta para chegar até ali. Aí, desse jeito, tendo essa compreensão, a gente vai viver as nossas aspirações, os nossos desejos, de uma maneira mais coerente, para não ficar sendo vítima de um desejo que a gente não consegue nem saber direito o que é, e quando a gente sabe o que a gente não sabe como realizar. Porque a gente não conhece os nossos próprios valores. É tipo querer ser rico e achar dinheiro sujo. Não tem isso, não tem? Sim. Não. Quando eu era menor, né, porque pequeno ainda sou, minha mãe dizia, Vitória, dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Pegou em dinheiro, vá lavar a mão. Não que, lógico que o dinheiro... existe dinheiro. Existe. Não é? Mas, né? Lógico que o dinheiro é sujo no sentido que ele passava de mão em mão, mas tem outra... o sentido subjetivo é muito... Aqui tem um ditado que diz assim, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, o camelo é uma corda do navio, do que um rico entrar nos reinos dos céus. Nossa, como eu acreditei nisso na infância, até bem pouco tempo. Não é? Por isso que são pobres, tá vendo? Está explicado, está explicado. Então, assim, a vida da gente reflete essas 2 coisas. A nossa interdependência, os nossos valores. Pode parecer que vai doer, mas infelizmente é desse jeito. Veja, se eu desejar concretizar alguma coisa na minha vida, se eu desejar concretizar algum desejo, eu tenho que fazer essas 2 coisas. Tenho que ver se eu tenho entendimento suficiente para aquilo, para realizar aquilo, e eu tenho que ver se eu tenho as causas e condições para aquilo se realizar. Senão você viver frustrado
eu sou uma vítima, eu não consigo realizar os meus desejos, os meus sonhos. Então, assim, a interação é o portal que a gente precisa entrar para poder fazer com que as coisas aconteçam. E tem uma coisa que é muito difícil para a gente, é a coerência. Nossa, como é difícil. A nossa ação deveria ser na direção do caminho que a gente quer chegar. A gente faz isso? Sempre? Nem sempre. Olha, eu desejo participar do retiro agora. E esse é o desejo. Mas se eu não analisar bem as causas e as condições ao redor, eu não participo. Se eu não ver o meu estado interior, e de repente ver um objeto assim de passagem, aí ele tira do foco o seu desejo. O grande problema quando a gente fala do desejo, entre outros, é que a gente fica alucinado, obcecado pelo resultado final. Gente. A gente quer que chegue logo, que se realize logo. A gente fica obcecado pelo ponto final daquela coisa. Não vai vir, não, não vai chegar, não. Na recomendação do Zen, o desejo é importante. Agora, o mais importante é você perceber onde você está agora. Onde você quer chegar é muito importante. Porque esse onde eu quero chegar, esse desejo, como eu estava dizendo lá no começo, é aquilo que me move, é aquilo que me movimenta. Mas eu preciso pensar onde eu estou aqui e agora. E se não chegar onde a gente quer chegar, não tem nenhum problema. Se não chegar onde a gente quer chegar, não tem nenhum problema. Por quê? Porque você viveu aquilo que estava disponível. Agora, se eu, para viver um desejo que eu tenho lá no futuro, abandonar meu momento presente, eu nunca vou alcançar realmente o meu desejo, os meus objetivos. Então, o problema da nossa educação é muito esse, sabe? Ele faça tudo pelo seu desejo. Eu tenho uma sobrinha muito inteligente, muito estudiosa, e muitas vezes ela deixa de viver as coisas, porque ela disse que a melhor vida para ela vai ser a vida da universidade. Coitada. A gente já tirou, a gente já sabe como é essa história. Então, ela, olha só, ela se anula de viver muitas coisas no momento presente para viver um futuro que ainda nem chegou. Mas é de fato é importante que ela estude, que ela se dedique, mas não pode abandonar o momento presente. Que é justamente isso que a gente faz. A gente está preocupado em chegar lá, abandona o que está aqui e fica só lá. Então, assim, a monja diz muito isso, sabe? A monja ela fala muito assim. Se não chegar no seu objetivo final, não tem problema. Não tem problema. Vai morrer mesmo, né? Calcula a roda. Né? Enfim, amor. Então, é muito importante essas duas asas, sabe? O desejo, a aspiração desse sentido mais profundo, sem abandonar aquilo, o aqui e o agora. Porque se não acontecer, pelo menos eu vivi meus relacionamentos, curti as coisas que eu poderia vivenciar. É uma coisa que deixa a gente, pelo menos a mim, né? Me deixa muito preocupado. A gente leva a vida a sério demais. A gente leva a vida a sério demais, ó. Eu estava percebendo no meu comportamento, isso faz pouco tempo, não faz nem 5 anos.
vou dizer isso pela primeira vez. Quando eu estava de férias, ou quando eu estou de férias, eu fico com outra pessoa. Leve e solto. Só não fico lindo. Não tem um ditado, né? Lindo, leve e solto, né? Eu fico leve, solto. Quando eu estou no fluxo do trabalho, tenso, Armado, direto. entendeu? Tenso. Então, faz um tempo que eu percebi isso, eu estou criando ferramentas de observar e não me deixar mais. De viver como se eu estivesse de férias. Tirando uma onda. É. Assim, a gente precisa apreciar muito a vida, tá? Gostar de si mesmo. Não tem importância se você não está gostando de você agora. Porque você não é o mesmo de quando nasceu. Você, inclusive, já está mudando, já não é o mesmo. Isso é o próprio Buda, né? Em permanência. Você não é o mesmo de quando você nasceu. Cada pessoa que aparece assim na sua vida vai cultivando sementes, valores em você, e você vai cultivando. Por isso que é muito importante a interação. Por isso que eu acredito muito na educação. A educação, como a educação a gente estava falando ontem aqui, a educação não só individual, lógico, mas também, né, no sentido mais coletivo. Eu sei que é dor vida de professor, todo mundo sabe, vida de quem trabalha na área da saúde também, toda profissão tem suas dificuldades, mas a gente não pode ter esse pensamento de que eu estou fazendo só para receber no final do mês. Isso é muito doloroso. A gente tem que perceber que aquilo que a gente faz, seja o que quer que seja, a gente está fazendo em prol da humanidade. Lógico, dentro dos valores, da ética, dos preceitos. Ah, monge, mas nem todo mundo age desse jeito comigo. Espera. Espera. Na próxima rodada. Espera. Então, assim, a gente às vezes se decepciona com a gente mesmo, né? Com as outras pessoas também, mas não tem importância. Como diz o ditado popular, foi bom enquanto durou a nossa relação, a nossa amizade. Não está dando mais, então as coisas são impermanentes mesmo. Por que eu estou falando desse tema? Porque esse desejo cego que a gente tem, o que é que a gente faz? A gente condiciona a nossa felicidade à realização dele. Talvez a gente aqui, por ter um pouquinho mais de maturidade, talvez não faça mais isso. Eu quero repetir isso. Muitas vezes a gente abdica, renuncia à nossa felicidade, ao nosso bem-estar do presente, por um desejo que a gente quer que se concretize lá no futuro. Você não deve condicionar a sua felicidade a apenas a realização de um desejo. Isso a gente vai viver condenado à insatisfatoriedade, né? É outro ensinamento do Buda, né, que educa as insatisfações. Ontem a gente comeu só três castanhas de caju, 3 castanhas do Pará, 3 amêndoas. Ah, era só uma. Uma amêndoa. Uma noz. Não, é três. Amêndoas e uma Isso. noz. E 3 biscoitinhos salgados. E Com chá. É. Mas foi tão gostoso. Mas saciou, sério. Não foi? Saciou mesmo. Mas Foi interessante. Foram só 3. Mas não E tem que foi, agradecer. Né? foi uma fartura. Foi uma fartura. O Zen faz essas coisas para a gente perceber mesmo, sabe? É massa quando a gente vai no Buxingi, por exemplo, né? A galera
Galera não, eu não respeito. O pessoal, Galera lá dos... eles servem, eles servem um chazinho, canecazinho de chá, da metade para baixo. Aí a gente reclama aqui, Saboroso demais. Um biscoito doce saudável. Talvez para a educação eles perguntem, você quer mais? aí ninguém vai dizer que quer mais. Mas esse pessoal, é justamente para a gente apreciar aquele que está na frente da gente. Isso é fartura. Pode ser fartura. Porque a gente vai saborear, nossa, aquele biscoito gostoso, aqueles que deram lá naquele. Mastigado, o biscoito acaba. Ah, delicioso. E eu me lembro que era uma conversa longa com a Hiroshi, com o Sokan. E aí, quando eu dei o primeiro, tudo em japonês, não entender nada, né? Quando a Hiroshi dizia o nome dos monges, aí eu vou tá falando, se conta na situação, né, de como é que tá a sanga. E aí, deu a primeira mordida. Que coisa deliciosa. Aí eu comi a metade. Eu já era pequena. Aí quando eu vi que a conversa ia demorar, aí eu vou diminuir mais aqui o ritmo da comida, porque eu quero saborear. Quero saborear. E uma conversa em japonês. Eu tenho que saborear o biscoito mesmo. Então, assim, a gente não deveria se condenar, porque as coisas da gente não estão saindo como a gente quer. 2026, entrou dando nas costas da gente. Não, 2026 não. 2026. Ai, é um momento. Você não, quando a gente acredita que o decorrer, por exemplo, 2026 vai ser péssimo, de repente não está acreditando numa verdade do mundo, que é a verdade da impermanência, a verdade da interdependência, de que um fator vai mudando e vai fazendo com que os outros também mudem. Então, assim, por mais importante que sejam meus desejos, por mais importante que sejam minhas aspirações, por mais que isso pareça um grande evento, isso não é o grande evento. O desejo da gente é importante? Repito, porque faz com que a gente se mova. Agora, o grande evento mesmo é o dia. O grande evento mesmo não é o retiro. O grande evento mesmo é o dia a dia. Aí você vive o presente, realmente. Aí, nesse momento presente, você vê as possibilidades que tem nele. Aí você, no presente, você direciona as suas ações para poder concretizar aquilo que você deseja ver no futuro. E como eu estava dizendo, sabe? Em cada momento da vida a gente tem um desejo. A gente tem uma aspiração. Se for colocar minhas aqui, talvez seja menos do que muitas pessoas, mas eu queria ser jogador de futebol, como todo garoto pobre. Meu sonho era ser jogador de futebol. Aí eu vi que eu não tinha habilidade. Aí passei a querer ser goleiro. Era um bom goleiro. Não tinha outro esporte. Eu vou ser goleiro. Não era dono de bola, não tinha dinheiro para ter a bola. Depois eu fui da minha escola, que lá tinha vôlei. Antes eu já tinha falado de ser motorista, né? Mas como a gente é inocente. Ser motorista que eu queria, o desejo que eu tenho de ser motorista, tinha duas coisas embutidas. Eu nunca tinha percebido isso na infância. A primeira coisa era para eu ver minha avó. Morava longe, em São José dos Cordeiros. E a segunda coisa era para meio que fugir da pobreza que eu vi. Porque a casa da minha avó era sinônimo de fartura, você tá entendendo? Então, ser motorista era o trânsito para eu poder chegar lá, sabe? É o meio expediente para eu chegar até lá. Mas na infância, era só ser motorista para poder ir para São José dos Cordeiros. Mas o que é que tem em São José dos Cordeiros? Aí depois pensei em ser jogador de vôlei. Alto? Não tem altura. Tem assim a altura de Mas aí podia ser levantador.
Depois, quando eu acabei minha carreira de atleta de vôlei, inventaram o líbero. Por isso que eu não fui para a seleção. Tá vendo? Tá vendo? Que foi atrapalhar a sua vida. Por isso. Depois eu pensei em ser jornalista. Pensei em ser jornalista. Meu primeiro vestibular eu fiz para jornalismo, mas ainda bem que eu não passei. Não, nada contra o jornalista, mas contra A sua vocação. a minha... né? Pensei em ser psicólogo. Acho muito interessante. Não foi? No final das contas, eu não fui nada até agora. Você está se realizando Depois- por meio de sua filha. Depois eu pensei em ser professor. Deu certo. Depois eu pensei em ser monge. As duas coisas que eu consegui materializar ainda foram essas duas. E lá naquele sutra que a gente leu, no Parinirvana Sutra, o Buda fala que uma pessoa de poucos desejos, ela precisa ser uma pessoa honrada. Porque uma pessoa que tem poucos desejos, ela não é manipulada facilmente, nem manipula os outros. O que tem é suficiente. Mas eu volto a dizer, o desejo, a aspiração verdadeira, não aquele desejo confuso, pode ser o combustível do nosso dia a dia, entendeu? Por isso que eu estava dizendo lá no começo. A gente tem que estar numa coisa que o nosso ser seja trabalhado ali, sabe? Quando os meninos, às vezes, dizem dessa questão da vibração, do não cansar, é porque é gostoso a gente se acordar para fazer aquilo que a gente tem muita vontade. Eu me acordei no primeiro dia do retiro, sabe que horas sozinho? 3h08. 3h08 da madrugada. Ia começar às 5. Só de noite. Não, mas qual hora que tá dormindo mesmo? Dormindo, sei lá, 10 11, horas. Não, de 11 É, às 10 a 2 11 da horas. manhã. É. E estou me sentindo tão bem. E quando a gente faz processo de meditação longo, a gente está fazendo muito zazen aqui, por mais que o nosso zazen não seja o melhor de todos, e também não existe muito zazen ruim e zazen bom, mas a nossa mente, nosso cérebro entra no modo de descanso também. E às vezes aquelas horas de sono que a gente não teve na cama, a gente teve durante a meditação. E, de repente, toma um pouquinho mais, a qualidade do sono ficou tão boa. Eu tenho dificuldade enorme de dormir ultimamente. Aqui, é deitar. E apagar. Se tivesse mais horas de sono. Eu estou com a pressão muito baixa. Todo dia com sonolência. Uma coisa assim que a gente pode se enganar é que se a gente realizar todos os nossos desejos, a vida vai ser uma maravilha, um paraíso, não vai ser. Estava brincando ano passado aí com o pessoal que vem aqui, que as pessoas procuram um resultado muito rápido, né, Suzane? Me dê uma coisa para eu fazer e resolver isso aqui. Deixa eu contar para vocês. Aí estava eu em São Paulo, final do ano passado, no meu descanso, antes de ir lá para a Monja. Aí alguém no WhatsApp. É da Casa Templo? Alô? Não, pelo Sim, WhatsApp, né? Opa, pelas redes sociais. Ninguém assiste o vídeo, então eu posso falar WhatsApp quantas vezes eu quiser. É da Casa Templo? Eu digo sim, sim. Pois não? Que posso ajudar? Não, é porque eu acabei um namoro. Primeiro sentimental. E eu queria saber se você não tem algum trabalho para eu fazer. Não tem. Fica de bonequinha aqui. Eu Isso aí é estava outro canto. Isso aí trabalhando. Esse é outro canto. Eu disse, meu amor, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva. Foi um trabalho de... Um trabalho. Oxi, Eu digo, meu amor, casa tem. a gente tem Trabalho que essa pessoa Pra falou, voltar. trabalho espiritual. para voltar. Eu achando que era trabalho Não, não. É. Para Não, voltar. tá acreditando não, vai arrumar lavagem de roupa. Aí eu disse, sim, tenho sim, tenho sim. Tem. Mas foi homem. Foi um rapaz, foi um rapaz. Não, mas ele lava É. louça, lava roupa. Pois é. A casa dele. Aí eu disse, tenho sim.
Quando essas coisas acaba por conta do desejo individual da pessoa. Quando essas coisas acontece por conta que as coisas são impermanentes. E a gente pode fazer um belo trabalho, que é rezar por ela. Que dê tudo certo na vida dela, porque você não é o dono da vida dela. Aí eu fui e bloqueei. Passei um tempo, ele respondeu, depois eu bloqueei. Aí depois eu fui e desbloqueei. Ele perguntou mais algumas coisas, depois não me incomodou mais. Nossa, eu quero manipular energias para que o meu desejo seja atendido. Não é? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com os nossos desejos. A gente não pode ficar cego pelos nossos desejos. E por mais que a gente realizasse todos os desejos que a gente tem, esse é o paraíso. A gente não ia deixar de ter problema. A gente ia ter problema da interdependência e do próprio desejo, né? Tem uma ilha lá no Japão que é conhecida como a ilha de Okinawa. E lá o pessoal diz que tem a maior média da expectativa de vida, né? Maior longevidade. E essa ilha, eles trabalham, desde da infância, eles trabalham com o tal do Ikigai. Iki significa vida, né? Iki significa vida. E Gai significa razão. E nessa ilha, eles aprendem desde cedo sobre como descobrir a sua aspiração, descobrir o seu combustível do dia a dia, o seu propósito. Aí lá, longevidade, poucos casos de câncer, poucas doenças cardíacas, poucas doenças inflamatórias. Porque as pessoas são mais felizes, são mais dispostas. E isso tem a ver com o propósito, com a alimentação deles também. Né? Você se acordar para fazer aquilo que você... É muito diferente. Eu tive uma turma há muitos anos numa escola. Uma das primeiras escolas que eu dei aula. Eu gostava de dar aula, mas quando eu entrava naquela turma, eu tinha uma aversão. Teve uma vez que eu, tomando banho, eu vomitei. Ou seja, quando era tal dia da semana, eu não conseguia ter satisfação. Ainda bem que a impermanência chega e eles foram-se embora. Tem 4 coisas que a gente pode fazer para descobrir esse propósito, esse... Está chovendo? Vamos encerrar. 4 coisas. Primeiro, o que é que a gente gosta de fazer? Segundo, como a gente pode ajudar as pessoas, a nossa interdependência? Terceiro, essa coisa que eu gosto de fazer, tem como me dar um dinheiro? Eu posso trabalhar com aquilo? E a gente tem que ter a vocação para aquilo. A vocação no seu sentido mais profundo. A gente vai encerrar, porque a chuva está chegando. É só um sinal, né? Que os médicos aproximam a todos os seres que possamos nos tornar caminhos.